Debater à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Olá, pessoal! Boa tarde! Sejam todos bem-vindos. A gente atrasou aqui um pouquinho, mas já estamos aqui online com vocês. Já temos aqui algumas comunidades presentes. Eu vou estar registrando aqui cada comunidade com a cadeia produtiva, assim também o município, para a nossa convidada aí se interagir com vocês. Vamos iniciar aqui com a comunidade Alegre. Ela é do município de Condeúba. Bem-vindo. Nós estamos aqui também com Tiagos, Ribeirão do Largo. Alegre, Josi, lá trabalha com polpa de frutas. Nós estamos aqui com a Associação de Bela Vista, município de Mortugaba. Bem-vindo, Pablo, nosso companheiro aí, sempre presente aí nas nossas discussões. Comunidade Carranca, Condeúba. Vamos seguir aqui, registrar aqui as comunidades. Gente, vocês vão colocando o nome aí das comunidades, que nem todos aqui eu estou me lembrando em qual comunidade pertence. Mara, nossa última CR aí, contratada, ela que está aí assumindo a atuação na comunidade de Cedro, Encruzilhada. Eliene Coutinho, que é aí da comunidade de São Domingos, Mortugaba. Raqueline, a CR da comunidade de Periperi, Presidente Jânio Quadros. Lá, o projeto lá, Josi, é com banco de sementes. Edinalva Neta, que é da comunidade Lagoa do Junco, aí em Guajeru. Fernando Coutinho, também nossa CR aí da comunidade Guajeru. Jeane, nossa presidente aí da comunidade de Periperi, Presidente Jânio Quadros. Gente, é uma alegria imensa receber aqui todos vocês para mais uma discussão do Até à Distância, né? O nosso bate-papo de hoje será com um tema de suma importância, né, para todos nós, que é a adubação verde. Eu não sei se vocês se lembram, mas quem participou da nossa live em hortaliças na agricultura familiar, a gente tirou esse encaminhamento dessa live, para a gente estar trazendo essa discussão para vocês. Então, hoje nós estamos aí com esse tema aí, muito importante para nós. E para discutir esse tema, nós estamos aqui com Gleuso, técnico em agropecuária, ele faz parte da equipe do lote 25. A Alana também está chegando aí, ela que é engenheira agrônoma, que também faz parte da equipe do lote 25. E a coordenadora pedagógica, que sou eu, que também faço parte aí desse lote 25, né, por meio da cooperativa Copersuba, a qual eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte dessa equipe, assim também está atuando nesse lote, com experiências, assim, enriquecedoras. E a nossa convidada especial, né, Josiane Ávila, ela que é engenheira agrônoma,
agricultora familiar e doutoranda em agronomia. É um prazer enorme, viu, Josi, estar recebendo você, né? Você aí se disponibilizando para estar aqui compartilhando com a gente esses grandes conhecimentos aí de você. Então, essa experiência sua aí no campo, né, junto com um agricultor também, que é o esposo, que é Pablo, né, e vocês dois aí têm assim uma bagagem enorme aí com grandes conhecimentos e assim se disponibilizando em estar compartilhando com a gente. Então, é uma gratidão muito grande, é uma gratidão enorme, né, receber aqui você nessa discussão aqui nessa tarde. Eu vou passar aqui agora para a nossa colega Alana, que entrou, para ela aí desejar boas-vindas aí aos nossos convidados, Gleus também, e em seguida a gente já entra aí com a apresentação de Jússi. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, meus colegas, boa tarde, Josi, já agradecendo, né? Sei que na correria aí se dispôs a estar aqui com a gente falando sobre esse assunto aí tão importante. Muito obrigada, Josi. Sejam todos bem-vindos. Aproveitem bastante, né? Essa mulher aí tem uma bagagem muito boa na área, trabalha na área já, agricultora familiar, então eles têm um conhecimento muito bom, tanto ela quanto o Pablo, né? Um casal aí, modelo da agricultura familiar. Então, sejam todos bem-vindos. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de vocês, né, para estar falando sobre adubação verde, que é um tema que eu sou apaixonada, gosto muito de trabalhar, é um tema de extrema importância, como Elza falou, né? Bom, eu sou Joseane Ávila, sou agricultora familiar, fiz o curso técnico em agropecuária na Escola Agrotécnica de Guanambi, hoje o IF Baiano. Depois eu fiz a minha primeira graduação em administração de empresas e logo em seguida eu retornei para a área de agrárias, né, fazendo engenharia agronômica na UESB, onde eu tive a oportunidade de cursar algumas disciplinas com a Alana, né? E depois disso eu fiz um mestrado também na UESB e atualmente eu sou doutoranda do programa de agronomia da UESB, né, o programa de pós-graduação. Eu tive também o prazer de trabalhar na extensão rural com Gleuson, lá na região de Anagé, que foi um momento também com muitos desafios para mim na época, mas foi uma experiência assim muito prazerosa, né? Então, com Elza também eu já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos, né, em parceria. Isso. Eu fico muito agradecida, né, por estar esta tarde aqui com vocês, né? Então, acho que de apresentação pessoal, acho que é isso, né? E como eu faço agora? Já posso começar a apresentação? Já pode, Jússi. Certo. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e aí vocês me dizem se está tudo ok. Certo? Uhum. A apresentação eu fiz, não coloquei no nível muito aprofundado, porque eu sei que tem algumas pessoas que não são da área, então, para facilitar a compreensão, né, de todos, e aí a gente vai batendo esse papo aqui, e se alguém tiver alguma dúvida no momento que eu estiver falando, né, pode fazer a pergunta na hora, né, que aí eu posso estar esclarecendo, e caso não seja alguma coisa que não consiga sanar a dúvida no momento, a gente pode, né, ir buscar juntos, né, esses questionamentos. Pronto. Pronto. Tá ok. Ok. Tranquilo, então. Então, vamos começar. Bom, então, hoje estaremos falando, né, um pouco sobre os aspectos da adubação verde, né? Antes de entrar propriamente no tema, né, da adubação verde, eu vou trazer algumas abordagens
que são referentes ao solo, né, que são importantes para poder a gente entender, né, no contexto sobre a adubação verde. Então, o solo, existem diferentes conceitos relacionados ao solo, e a partir desses conceitos que já existem, tem também as diferentes visões que os agricultores têm em relação ao solo e também as diferentes formas de trabalhar. Então, a depender do conceito que for utilizado, vai determinar como que eu vou tratar aquele solo, né? Então, alguns autores, eles trazem que o solo, ele é a camada superficial da terra que é capaz de sustentar plantas e vegetais sobre si em um ambiente aberto, sendo resultante de intemperismo e decomposição da rocha. É como essa figurinha do lado aí, né, que tem as rochas e que, através da decomposição desse material mineral, é que surgiu o solo, né? Aí, alguns autores, e ele é dividido aí em camadas, como a figurinha mostra, né? E alguns autores tratam solo dessa forma, né? Em que é um elemento natural que ele pode ser utilizado por diversas vezes pelo ser humano em suas atividades produtivas. Certo. Se a gente tratar, né, que ele pode ser utilizado por diversas vezes, a gente tem que ter um critério também de como a gente está utilizando esse solo para saber se ele realmente pode ser utilizado por diversas vezes, né? Porque a depender de como a gente trata o solo, ele pode se tornar um solo improdutivo, né? Se a gente tiver uma visão, não olhar muito para a questão ambiental. Então, a gente pode estar cultivando em áreas e torná-las desertas, né? Com o cultivo excessivo, sem um cuidado adequado. Bom, agora tem um conceito que eu gosto muito, que é de Ana Primavesi, e que ela trata o solo como um organismo vivo, né? Que esse solo é um sistema dinâmico com complexas interrelações entre todos os componentes, sejam eles físicos, químicos e biológicos. Então, o solo, ele é tido como um organismo vivo. E eu acredito também que ele deva ser tratado dessa forma, né, para que a gente consiga retirar o maior proveito dele e assim também que ele nos proporcione mais benefícios. Então, uma relação de troca, né? Então, as práticas adequadas, né, utilizadas no solo, elas farão com que os solos eles fiquem cada vez mais férteis e permitindo o crescimento e desenvolvimento de diferentes tipos de cultivo. Então, a gente vê aí umas imagens, né, um solo bem trabalhado, que ele, nesse caso aí, ele é tido como um sistema, né, dinâmico, e que a gente pode observar aí nas imagens, né, um solo bem rico em matéria orgânica, e a gente vê até alguns micro-organismos, né, que estão, está ali um solo com vida. Então, o solo, para ser considerado, né, em equilíbrio, o sistema trifásico dele, né, que é o sistema trifásico, ele é composto pela parte sólida e pela parte porosa do solo, né? Em que a sólida ela é dividida entre os materiais minerais, né, que é a origem do solo, das rochas, como eu falei, e da matéria orgânica, né? E a parte porosa ela fica alternando entre a água e o ar. Por exemplo, um solo onde acabou de chover, por exemplo, ele vai estar com a maior quantidade de água. À medida que aquela água vai secando, então aqueles poros eles vão sendo tomados pelo ar. Então, o esquema, né, das condições mais adequadas são essas que está sendo mostrada aqui nessa figura. Então, a gente tem que trabalhar para que chegue o mais próximo possível
desse sistema ideal, né? Então, para isso, a gente precisa utilizar técnicas adequadas, né? Porém, o modelo de agricultura utilizada no país, né, aqui no Brasil, não é bem usual, né? A gente tem a maioria dos cultivos que a gente tem aqui no país é o cultivo o convencional, né? O Brasil é um país tropical que tem grande incidência de radiação solar. Com isso, se o solo estiver desprotegido, as temperaturas elas irão ficarão altas no solo e pode estar ocasionando a morte dos micro-organismos que ali no solo residem. Então, geralmente, o modelo adotado pelo país, os sistemas convencionais de cultivo, né, eles ocasionam o encrostamento superficial, né, que não vai ter a proteção no solo, adensamento superficial também, o sistema radicular das plantas, eles começam a ter uma limitação, porque à medida que o solo ele é só cultivado no sistema convencional, a utilização de implementos agrícolas, eles podem estar causando, né, uma compactação do solo, né, e isso pode estar prejudicando no sistema, né, no desenvolvimento das plantas, uma menor disponibilidade de nutrientes, então, a todo cultivo requer uma aplicação de fertilizantes, o aumento da temperatura do solo, como eu falei, se não tem a proteção do solo com as palhadas, essa temperatura do solo, ela vai ser elevada e também vai ocorrer uma menor disponibilidade de água. É que o solo, quando a gente vê o solo coberto, ele consegue conservar mais a umidade do solo. Bom, então, hoje, o que mais se busca é um modelo de agricultura que tenha maior sustentabilidade, né? Que tenha menor agressão ao meio ambiente, que tenha uma menor utilização de fertilizantes químicos. Então, na busca, né, desse novo modelo, é que vem algumas práticas que a gente necessita estar buscando, né, práticas conservacionistas. E entre elas, nós temos a adubação verde, né, que a adubação verde, ela é constituída pelo plantio de espécies vegetais que, após atingir seu pleno desenvolvimento vegetativo, elas são cortadas ou acamadas, sendo que essa massa ela pode ser deixada sobre o solo ou incorporada, né? Ela também pode ser produzida em um local diferente, né? E ser, como, por exemplo, no cultivo de hortaliças, se você já tem os canteiros prontos, você pode estar pegando algumas espécies e estar levando para os canteiros. Também é um tipo de adubação verde que é feito. Bom, a adubação verde é a utilização de plantas que pode ser em rotação, sucessão ou consorciada com algumas culturas, sendo elas incorporadas ou não. O sistema de rotação é onde você utiliza, aqui eu coloquei um esqueminha para exemplificar, em que você entra com uma gramínea, por exemplo, depois você entra com uma leguminosa, depois outra gramínea diferente, e logo depois uma outra leguminosa, né? Pode também alternar aí com outras espécies, né? Como brássicas, solanáceas. Então, só foi uma esqueminha para poder a gente entender bem o que é um sistema de rotação, né? Ou pode ser também no sistema de sucessão. Então, como seria essa sucessão? Você cultiva o adubo verde, né, a espécie de adubação verde, depois você corta e daí entra com a cultura principal, né? E aí a gente tem um exemplo
na figura aí ao lado, que foi uma espécie de adubação verde que foi utilizada, e aí ela foi cortada, e a partir daí vem com o plantio da cultura principal. E consociada, a gente já tem, dentro da agricultura familiar, já é bem comum, né, alguns agricultores utilizarem esse sistema para milho e feijão, por exemplo. Só que o feijão, ele não é utilizado especificamente para adubação verde, né? Ele tem a sua contribuição para o solo, para a cultura, mas para a adubação verde, a gente teria que cortar antes da frutificação, né? Então, quando ela atingisse o seu ciclo vegetativo, iria cortar e depositar no solo, o que não acontece na agricultura familiar, em que a gente colhe o feijão e colhe também o milho, né? Mas, de qualquer forma, já contribui bem, é um aproveitamento da área, né? E que é válido ser feito também dessa forma, né? Então, algumas características que são desejáveis dentro das espécies de adubação verde, né? É desejado que essa espécie ela tenha um crescimento rápido, que possa sobressair em relação às outras plantas, né, as ervas daninhas. Então, ela crescendo rápido, ela vai conseguir cobrir o solo e vai impedir que outras plantas possam emergir ali naquela área, né? Então, é interessante que seja um crescimento rápido. Tenha também uma boa produção de massa, né, para que seja depositada ao solo e que tenha uma efetividade na proteção do solo, né? É interessante também tenha sementes no mercado, né? E para essa parte assim de sementes, eu abro um parêntese aqui, que a gente pode estar se organizando para ter na nossa propriedade as sementes desses adubos verdes, né? Ao invés de toda a parte ser cortada com a finalidade de adubo verde, que a gente deixe a cultura completar seu ciclo, para que a gente consiga ter a nossa própria semente. Para não precisar todo ano estar comprando de fora essas sementes, né? E é interessante Ô, também... Josi, Oi. Josi, foi até bom você comentar com relação à semente, que a gente tem até no planejamento aqui das lives, uma live para falar sobre o tratamento de sementes justamente para armazenamento. Esse tratamento feito por pequenos agricultores que podem estar utilizando a semente e depois, como você falou, né, usar a própria semente, produzir sua própria semente para não ficar refém do mercado, só comprando. Né? Então, já adiantar para os meninos aí, para os agricultores, que a gente vai ter, né, uma colega também da UESB, ela vai falar para a gente um pouco sobre essa questão das sementes. E tanto o tratamento de semente, tratamentos simples que podem ser feitos pelos agricultores familiares, quanto a própria inoculação também. A Arlete, ela sempre está aqui com a gente, participando. Aí ela topou fazer a live com a gente e já está até marcada, a gente vai passar a data para o pessoal. É uma parte bem interessante, como você falou. Só para deixar os meninos aí alerta que já está Já a estão gente já buscando levantou, já está agendamento. encaminhado, já está encaminhado. Certinho. Não, muito bom. Então, voltando em relação às sementes, também é interessante que essas sementes ela não apresentem dormência, né? Porque se a gente for cultivar essas espécies e ainda precisar daquele tempo para quebra de dormência, seja natural ou artificial, será mais trabalhoso para o agricultor. Então, é interessante utilizar espécies que não apresentem algum tipo de dormência, né? E de preferência que as sementes elas sejam menores, porque geralmente a gente compra, né, as sementes por quilo, e quanto maior a semente, mais pesada vai ser. Então a gente vai precisar de um número maior de quilos de sementes para poder conseguir forrar a área, né?
E é interessante também que as culturas elas sejam de ciclo curto, né? Que se for muito longo o ciclo dessa cultura, a gente pode passar a grande parte do ano com essas espécies dentro da área, né? E isso não é interessante, porque tem o tempo que a gente vai precisar estar colocando as espécies econômicas, né? De importância econômica, que é o que vai, de fato, gerar renda, né? Para o produtor. Né? A adubação verde é um investimento, né, que é, digamos assim, um pouco mais longo o prazo de retorno deles, né? Que no ano que a gente cultiva, talvez a gente não tenha o retorno, né, ali no momento, mas ele estará favorecendo, está preparando a área para a cultura seguinte, né? E é interessante também que seja uma planta rústica, né, que ela consiga ter uma boa adaptação às condições adversas, né, e que elas sejam também tolerantes, resistentes à seca, e que também não sejam hospedeiras de insetos, né, insetos pragas, doenças, e alguns tipos de nematóides, né? E também ser pouco exigente em nutriente, até porque, né, a gente está utilizando esse tipo de espécie que é para nutrir o solo, e não o contrário, né? A gente não vai pensar em adubar essas espécies, que não é esse o sentido, né? A ideia é que ela seja fonte de adubação para a nossa cultura principal. Então, ela deve ser pouco exigente em nutrientes e ter uma boa degradabilidade, ou seja, que ela consiga devolver para o solo com mais rapidez esses nutrientes que foram extraídos do solo, né? E que também elas consigam ter um controle efetivo nas plantas daninhas, né? Então, geralmente, as espécies mais utilizadas são as leguminosas, né? E por que essas leguminosas são preferidas? Né? Primeiro, as leguminosas, elas possuem uma baixa relação CN. Né? O que seria isso, relação CN? Então, se a gente observar uma planta de feijão e uma planta de milho, qual dessas duas plantas vai ter uma degradação mais rápida? Qual que vai sumir mais rápida do solo? A de milho ou a de feijão? Né? A de feijão, ela tem essa relação CN menor. Então, ela vai conseguir levar para o solo aqueles nutrientes que foram retirados do solo com menor tempo, né? Então, o milho, que aí eu peguei como uma representante das gramíneas, e o feijão como uma representante das leguminosas, para a gente analisar aí essas diferenças, né? Em relação ao CI, né, a relação carbono-nitrogênio. Então, quanto mais carbono tiver nessas plantas, mais lignificado, né, mais duro serão essa palha, né, do milho, por exemplo, né, que tem uma quantidade de carbono maior. Então, para os micro-organismos quebrarem essas palhas, né, ele vai demorar mais tempo do que fazendo essa degradação numa planta de feijão, né? Aí eu trouxe ao lado, né, uma comparação aí sobre essa relação CN em diversas plantas, né, que são utilizadas como adubação verde, né, que tem aí a alfafa, o feijão de porco, o guandu, a crotalária, e a mucuna preta, todas elas aí são leguminosas. Então, ela tem uma relação CN bem menor em comparação à aveia e em relação ao milho. Né? Então, alguém falou alguma coisa? Não, Rose. Não. Então, as leguminosas, elas conseguem ter um tempo menor para a ciclagem desses nutrientes, né? E é interessante também porque elas conseguem ter uma boa produção de massa verde, as leguminosas, né? E principalmente por elas ter uma relação
com a fixação biológica de nitrogênio. Então, as plantas leguminosas, elas têm um potencial muito maior em acumular nitrogênio em suas estruturas do que em comparação com outras espécies, com outras famílias, né? Então, as leguminosas, elas conseguem ter uma relação simbiótica em que a planta, ela emite os sinais moleculares e as bactérias, elas conseguem se deslocar e entrar em contato com essas plantas. E a planta, por sua vez, ela vai ter uma diferenciação das radicelas e vai formar um nódulo alojando essas bactérias nas suas estruturas. Então, essas bactérias, como elas estarão aí num ambiente protegido, ela não vai precisar competir com os outros micro-organismos do solo, ela vai conseguir ter uma efetividade maior na sua função, que seria disponibilizar o nitrogênio para as plantas em troca das fontes de carbono que ela precisa. Então, é uma relação simbiótica, de troca, né? E ninguém faz mal a ninguém, pelo contrário, né? Cada um beneficiando o outro. Então, as leguminosas, ela tem esse potencial e conseguem acumular uma grande quantidade de nitrogênio em suas estruturas, né? Esse é um processo que já ocorre naturalmente nas leguminosas, né? Com as bactérias nativas, né? No solo já existe esse tipo de bactérias, mas nós podemos ainda intensificar esse potencial dessas culturas, né? Que é aplicando alguns inoculantes que já existem no mercado, que eles irão aumentar essa quantidade de bactérias que são benéficas, né? São fixadoras de nitrogênio e vai fazer com que a planta que tinha um potencial de acumular X de nitrogênio, ela vai aumentar essa sua produção de nitrogênio. Então, como a gente está falando, né, de nitrogênio, e que é um macronutriente, que é de extrema importância, né, ele é constituinte de toda e qualquer molécula orgânica, ele está presente em aminoácidos, proteínas, enzimas, clorofila, que é o que dá o verde da planta, né? Então, se faltar nitrogênio, a planta ela pode ter seu desempenho todo prejudicado e pode até não resistir, né? Então, ele é um elemento, um nutriente, que é exigido em grande quantidade por todas as culturas. Limita a sua ausência, limita o crescimento da planta e é um nutriente que é encontrado em abundância na natureza. Então, cerca de 78% do ar atmosférico é composto por nitrogênio. Porém, esse nitrogênio ele não está prontamente disponível, né? E, para isso, ele precisa passar por algum processo para que consiga quebrar a ligação tripla que existe entre as moléculas de nitrogênio. Né? Como tem aqui o esqueminha, né? Ele é o N2 ligado com a ligação tripla. Né? Então, precisa de algum procedimento para que rompa essa ligação para ser disponibilizado para as culturas. Então, eu trouxe aqui uma imagem que é a forma como o nitrogênio ele é disponibilizado. Então, a gente tem o fertilizante nitrogenado, né, que não é o que é o que a gente está precisando substituir, né, que esse fertilizante já vem de uma forma praticamente pronta já para a planta, porém, esses fertilizantes, no processo de produção, altas temperaturas, em altas temperaturas, e não renovável, o que
causa um grande impacto no ambiente, né? E cerca de 50% do que é jogado no solo não é aproveitado pela planta, né? Então, aí vem os problemas de contaminação dos solos e da água. E outras formas, né, através da fixação biológica de nitrogênio, que eu falei em partes para vocês, e também a decomposição da matéria orgânica, que é o que acontece com a adubação verde, né? Então, nós temos 3 tipos de entrada de nitrogênio dentro do sistema, né, que é através da fixação biológica de nitrogênio, a mineralização da matéria orgânica e a adubação química, que dentro dos sistemas, né, de cultivo brasileiro é o que é o mais utilizado, mas é o que a gente sabe que traz grandes impactos ambientais e que também onera muito o custo de produção. Então, grande parte do recurso retirado nas lavouras, além da contaminação ambiental, tem o custo de produção que fica alto, né, para adquirir esses adubos, né, que não são baratos. Quando a gente para poder analisar, né, voltando para o econômico, que muitas vezes as pessoas não conseguem, né, enxergar o lado ambiental, né, que está ali visando a lucratividade, o retorno financeiro, mas quando coloca no papel essa questão aí da adubação nitrogenada, ela eleva muito o custo de produção, né? Ainda tem esse entrave que é o que mexe de fato no bolso do produtor, mas as outras formas, né, que a fixação biológica e a mineralização, elas são maneiras mais eficientes tanto para fornecimento de nutrientes como para o cuidado com o ambiente, né? Então, aqui eu trouxe... Ô, Josi, só para dar um exemplo pessoal mesmo da cafeicultura, eles utilizam, historicamente, né, eles utilizam muito o famoso NPK. E às vezes a gente escuta bastante dos cafeicultores falar, eu praticamente vendi meu café para pagar o adubo, assim, para comprar o adubo. Então, os agricultores eles ficavam, né? Eu digo ficavam porque, graças a Deus, há uma tendência de mudança, né? Nessa cultura de adubação pesada do café, né? Sem indiscriminada, assim, vamos dizer, né? Todo ano o agricultor tinha o costume de jogar X saca de NPK, né? Por exemplo. Então, assim, é um fator grave, né? Um fator econômico que prejudica a questão ambiental, prejudica a questão econômica também, porque o agricultor, ele às vezes utiliza mais adubo do que deveria, não faz uma análise de solo, então acaba sendo um ciclo, né, de utilização de produtos, muita utilização de produtos, às vezes por conta também do comércio, né, do próprio comércio, que estimula a venda indiscriminada, uma quantidade maior até, né, de adubos a ser jogado na cultura. Então, assim, um exemplo bem que a gente tem bem visível isso na cafeicultura. Os agricultores queixavam bastante essa questão da adubação, porque gastavam muito com a adubação. E o retorno ele não é tão satisfatório assim. Isso é verdade, né? Tem os pacotes tecnológicos aí e também não é considerado, né, o tipo de solo, o que realmente aquela propriedade precisa, como você falou aí, é jogado muitas vezes a adubação a mais do que o que era necessário para a cultura. Então, é toda uma questão que deve ser analisada e que, infelizmente, a gente não tem, né? Se chega ali numa loja e pede uma adubação para determinada cultura. Aí já tem um pacote para aquela cultura e empurra ali para aquele agricultor. Mas a realidade daquele agricultor não é a mesma. Né? Exato. Cada unidade produtiva tem sua especificidade, né? O que realmente está precisando ali. Né? E que bom que a gente está vendo que está sendo mudada, né? É um trabalho de formiguinha, mas é importante.
ter essa É verdade. conscientização e levar isso para os agricultores, porque é difícil mudar, né? É difícil mudar. Eu vou aproveitar aqui e contar uma história que aconteceu comigo em relação a isso, Hum, a tentar mudar a realidade de um agricultor. Logo que eu saí da agrotécnica, né? Que eu saí toda feliz, que era técnica, agropecuária e tal, para levar uma orientação para o meu avô, né? Na época. E aí hum. cheguei toda empolgada e querendo colocar aquilo de qualquer forma, que era o certo. E aí ele chegou para mim e falou assim: eu te vi nascer, sempre cultivei dessa forma, sempre deu certo, e agora você está querendo me ensinar a plantar o que eu já faço a vida toda? Então, assim, ali para mim foi um desafio muito grande, porque eu não soube colocar no momento da forma que ele precisava ouvir, né? Então, eu tive que fazer, né? Na prática, comecei a montar ali para que ele visualizasse. Quando eu consegui Mostrar, né? mostrando, porque da forma que eu falei, né, e que eu já estava me sentindo a tal, que eu já tinha um curso. Então, muitas vezes, a gente não pode chegar assim, né, para o agricultor, tem que ser mudado aos poucos, né? E aí ele vê, meu vizinho fez assim, deu certo, então eu vou usar esses mesmos adubos que ele usou, essa mesma quantidade. Então, vai lá e joga na dele, e É acha que aquilo verdade. é melhor, Uhum. né? Então, é cultural, a gente tem que ir aos poucos, né? Tem que ter essa sabedoria e esse discernimento de como conversar com cada agricultor, que é muito delicado, é um desafio grande, mas a gente tem também, né, a nosso favor, muitas tecnologias, né? Hoje a gente consegue, né, pegar um vídeo, mostrar para ele. Naquela época, lá para o meu avô, eu não tinha muita coisa para poder tentar convencer, né? Então, o desafio era maior. Hoje a gente consegue, né, aos poucos ir quebrando isso, né? Sem desconsiderar o que eles têm de sabedoria ali, né? Que a gente tem que aliar o nosso Sim. Uhum. conhecimento com os que eles já utilizam, né? Exatamente. Então, aqui nessa, nessa parte, eu trouxe algumas culturas que são utilizadas, né, para adubação verde e o potencial que elas têm de acumular nitrogênio, né? E aqui um exemplo, o guandu, ele pode acumular de 41 a 280 quilos por hectare. Então, imagine uma planta fornecendo isso, né, para o solo, né? Porque muitas vezes, para a gente chegar nessa dosagem, a gente joga muito adubo. Até porque o adubo que a gente está comprando, ele ainda tem um percentual que é de nitrogênio, né? Não é total de nitrogênio. A gente ainda tem que fazer aquela conversão, né? Para poder colocar tudo aquilo que a cultura realmente necessita, né? Então a gente acaba jogando muito fertilizante no solo e agredindo o meio ambiente, né? Então aí a mucuna preta em torno de 157 quilos por hectare, a crotalária tremoça também com um potencial grande. E essa fixação, né, esses dados aqui, eles estão com o potencial natural deles, né? Com as bactérias já da região, né, nativas. E quando a gente utiliza como eu falei, que a gente pode potencializar através da inoculação dessas sementes, a gente pode elevar esse acúmulo, né? Então, aí é uma tecnologia que a gente tem, né, já para esses adubos verdes. Então, a gente tem as espécies que já têm esse potencial de aporte de nitrogênio e a gente pode potencializar ainda mais de uma forma natural, que é com as bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, tem um avanço muito grande aí na questão dos adubos verdes, né? Então, a adubação verde,
ela é feita de três formas, né? 3 modalidades. Tem a modalidade exclusiva de verão, né? Que nesse caso aí é um pouco mais raro, porque geralmente de primavera a verão a gente está no campo com as culturas principais, né? Porque a gente precisa obter uma renda daquela área. Então, nesse momento, não é interessante que a nossa área esteja ocupada com os adubos verdes, né? Mas, caso a gente tenha disponibilidade da área, a gente pode estar utilizando, né, outras áreas, além daquela área que está com a cultura principal, está cultivando as, as, as espécies de adubo verde para a produção de sementes, né? Ou então está preparando uma área, né, enriquecendo para próximos cultivos, né? Nada impede de estar ali com a minha cultura principal, mas eu também estou preparando uma outra área, né, enriquecendo aquele solo para que nos ciclos seguintes eu utilize um solo que já vem sendo preparado, né? Então pode ser utilizado também dessa forma, né? Aproveitando as chuvas, né? E está enriquecendo as áreas fracionadas, né? E agora é claro que se for uma propriedade que tem só aquela área, né, que é utilizada para o cultivo, né, da cultura principal, com a finalidade econômica, a gente não pode também falar para o agricultor aproveitar essa fase, né, que é a época das águas, para estar ocupando a área com uma adubação verde, né? Então, a gente tem que buscar uma outra estratégia para poder favorecer o agricultor, que aí tem as culturas que podem ser utilizadas no outono e inverno, né? Enquanto não está ocupado com a cultura principal, as espécies de adubo verde que são resistentes para essa época, né, que gosta do frio, pode estar ocupando essa área para depois entrar com o cultivo principal, né? Ou também utilizar a adubação consorciada. Neste caso, a consorciada ela é mais recomendada para culturas perenes. Por quê? Se eu coloco uma cultura anual também com a espécie de adubação verde, o benefício daquela adubação verde não vai servir para a cultura naquele momento, né? Porque ela vai demorar um tempo a mais para poder fixar, né, o nitrogênio, por exemplo, e só vai ser devolvido no próximo ciclo, né? Então, é interessante que seja utilizado mais com as culturas perenes. Mas, como eu falei, nada impede também de estar preparando o solo, porque ali é uma área que você vai estar utilizando outras vezes e estará enriquecendo. Bom, então, falando de espécies de verão, né, eu trouxe aqui para falar um pouquinho sobre algumas espécies que são utilizadas, né, com a finalidade de adubação verde, que tem aí a mucuna preta, que eu gosto muito, né, de trabalhar com essa espécie de adubação verde. É uma planta bem vigorosa, né, até um pouco agressiva, né, o hábito de crescimento dela, né, dependendo, ela não é recomendada para ser cultivada em consórcio, porque ao invés de ser uma solução para o agricultor, ela pode causar um problema, né, porque ela pode se atrelar à cultura principal e reduzir o desempenho produtivo da cultura econômica. Então, é aconselhado que essa cultura ela seja produzida separadamente, né? Depois do corte para vir com a cultura principal. E também o corte na época exata, né? Porque senão vai ficar sementes e pode estar prejudicando a cultura, né? Ela é resistente à maioria dos tipos de nematóides do solo e tem um efeito alelopático à tiririca,
que é uma planta daninha que causa muito problema, né? Ela é de difícil controle e a bichinha a tiririca, ela tem tirado, assim, tem trazido dificuldade, né, para o sistema produtivo, porque o seu controle, você faz a capina, quando você chega no final, já está nascendo novamente, então a tiririca tem um crescimento rápido, e a mucuna preta, ela tem esse efeito alelopático. E o que seria isso? Ela libera substâncias que inibem o crescimento dessa tiririca. Então, é muito, muito boa para áreas que tem, né, para o controle dessas plantas espontâneas. Ela é bem resistente à seca, né, tem um ciclo em torno de 200 a 240 dias, e a semente dela é uma semente dura, né, então tem uma certa resistência. Outra espécie também que é muito utilizada para cultivo de verão é a mucuna anã, né, que tem aí a imagem das sementes e também da planta, né, ela tem um crescimento determinado, também é resistente a nematóides e resistente à seca, e ela tem um ciclo mais curto em relação à mucuna preta. Ela tem o ciclo de 150 dias. Então, essa espécie, ela pode ser intercalada com as culturas perenes. Ela já tem um hábito de crescimento diferente da mucuna preta. Então, ela não vai se atrelar com as plantas perenes. Então, ela pode ser utilizada, né, com plantio consorciado, com as culturas perenes. Outra espécie aqui é o labi-labi, que também tem um crescimento determinado, porém, ela é hospedeira de alguns tipos de nematóide. Então, se for uma área que tenha ocorrência de nematóide, então é melhor que não se utilize essa espécie. Faça opção por outra para não ocasionar problemas futuros. Ela tem uma razoável tolerância à seca, e o ciclo dela é de 150 a 180 dias. Essa planta, ela pode ser intercalada com a cultura do milho, e caso o milho seja para produção de silagem, ela pode ser ensilada junto, né? Então, é utilizada também na alimentação. Aqui é o feijão de porco, que também é muito boa, essa espécie, com uma adubação verde. Ela tem uma raiz bem vigorosa e muito profunda. Ela consegue descompactar as áreas, né, que estão compactadas, por ter uma raiz bem vigorosa e profunda, e também conseguem absorver nutrientes que estão naquelas camadas mais profundas do solo e trazer para a superfície, principalmente quando for utilizadas culturas que não tenham o sistema radicular muito profundo, como, exemplo, o milho, né? Ele não consegue atingir camadas mais profundas, como essa cultura, e muitas vezes tem nutrientes que estão mais abaixo e eles não conseguem absorver. Então, essa cultura, ela faz essa ciclagem, ela traz para as camadas mais superficiais os nutrientes que estavam mais profundamente. E auxilia também no controle, né, das plantas espontâneas, né, como a tiririca, e também tem um bom controle para formigas, né? E é uma planta também bem resistente à seca. E o ciclo dela varia aí em torno de 120 a 140 dias. Ô, Josi, pessoal comenta bastante essa que você passou agora. Tem até algumas pessoas já até me perguntaram isso, se pode ingerir, se pode consumir. Consumo humano, responde aí para nós. Não. Reforça. Essa planta, ela é porque assim, acho que deve confundir, porque tem alguns tipos tem de alguns feijão. Que são, né? Então, ela até se parece com aquele branco, que ela é bem comprida, assim, grande, a semente é bem comprida e grande. Agora, esse aqui não pode ser consumido, não. Ele tem um nível alto de toxina. Então,
é melhor não tentar. É. Mas tem alguns feijões, né, algumas leguminosas comestíveis que parecem com essa. Esse feijão de porco aí, os agricultores usam muito no combate à formiga. Então, é bem conhecido aí em nossas comunidades. É. Ô, Josi, tem uma Sim. pergunta aqui de Jackson. Ele agora é o futuro ACR da comunidade Sapé, com Deuba. Ele está perguntando onde conseguir sementes, né, dessas variedades. É fácil, Josi, conseguir essas sementes? Geralmente, quando a gente chega na comunidade, aí tem um banco de sementes, aí a gente pega, né, pega ali da comunidade um pouco, já leva para outra comunidade. Então, às vezes, a gente faz essa multiplicação, né, dessas sementes aí com as comunidades que a gente atende. Certo. Não estou ouvindo. A pergunta de Jacques, eu não sei se você ouviu, ele quer saber onde conseguir essa variedade de sementes. Eu também queria saber se para a gente ter esse número enorme aí de comunidades, é bom sempre a gente estar levando. Eu sei que o feijão de porco a gente leva sempre para outras comunidades. Certo. Então, Elza, aqui é onde eu falo assim da questão de tempo, da importância de ter uma parte reservada para a produção, para a multiplicação dessas sementes, é para que a gente não precise adquirir comprando toda vez que a gente precisar, né? Aqui a gente, como não tinha o banco de sementes ainda, a gente adquiriu, né, na internet, é muito fácil de conseguir. E eu aconselho também, caso os produtores eles queiram comprar, formar em grupos, porque assim reduz. Tem algumas empresas que agora estão com frete grátis, eu estive olhando, né? Tem algumas que estão com frete grátis nesse momento, e tem alguns que sempre a gente encontra promoções também nos valores. Então é interessante que formem grupos, né, até para conseguir barganhar preço, né, e depois divide as comunidades próximas, e dessas sementes que foram adquiridas, façam o banco de sementes para poder ir trocando com outros agricultores, para não ficar toda vez precisando de adquirir essas sementes do mercado, né? Se a gente tiver o nosso banco de sementes, já facilita muito. E aí a gente não vai precisar ter o custo com a aquisição dessas sementes, né? É verdade. Então, aí o feijão de porco, a gente teve uma vez que a gente conseguiu com um professor de Guanambi, do IF baiano, né? Ele tinha lá uma quantidade significativa, e aí ele forneceu para a gente a semente de feijão de porco, a gente não precisou comprar, né? Agora, o feijão de porco, Josi, a gente vê muito nas comunidades, então sempre tem, né, eles já têm, os nossos agricultores, eles já têm esse conhecimento, né, da importância do feijão de porco, principalmente no combate à formiga, então, assim, já é bem presente, né, essa semente aí nas comunidades. E hoje também nós já temos, assim, um número muito grande de bancos de sementes nas comunidades que a gente atende, e isso, assim, é muito importante. E a probabilidade é de estar implementando cada vez mais esses bancos de sementes. Nós temos também a implantação no nosso projeto já de alguns bancos de sementes, a exemplo aí a comunidade de Periperi, no município de Jânio Quadros. Então, esse projeto está sendo aí implementado, isso é muito bom. Ô, Josi, eu não sei se é o momento, mas a gente tem uma outra perguntinha aqui, da nossa CR aí de Carranca, Condeúba. Qual a planta seria indicada para o consórcio com a mandioca? Com a mandioca, aí tem que ser essas plantas que eu falei, né? A mandioca, ela tem um ciclo mais longo, desde que não seja a mucuna preta,
né? Porque a mucuna preta ela é excelente para adubação verde, porém ela pode se entrelaçar com as plantas de mandioca. Então ela vai prejudicar a planta de mandioca. Se ela começar a crescer, que ela tem o hábito trepador, então vai prejudicar o desenvolvimento daquela planta de mandioca. Mas tem aí a mucunanã, o próprio feijão de porco também é aconselhado, pode ser cultivado junto, que não vai causar prejuízo, né? Vai depender muito da época em que for cultivado, porque aqui a gente está vendo que são espécies de verão. Agora, se for para o inverno, né, se for uma época de inverno que for cultivado, aí a gente tem as espécies que são mais recomendadas para essa época, que eu vou falar mais na frente, essas espécies de inverno, né? E aí, se quiser esperar um pouco para ver, né, as de inverno, porque se for cultivado no inverno, tem as espécies específicas que elas conseguem ter um melhor desempenho. E se for no verão, tem essas que eu estou falando agora, né, como a mucunanã, o próprio feijão de porco, né, que tem um potencial muito bom para adubação verde. Ô, Júlio, para fechar esse bloquinho de perguntas, eu só vou lançar para você agora a última, antes de você dar continuidade. É do nosso SR de Vale do Jacaré, com Condeúba. Lá eles têm o projeto lá é cana-de-açúcar. Então, o projeto, é o primeiro projeto que a gente vem acompanhando aí nessa cadeia produtiva. A pergunta dele é o seguinte: de todas essas leguminosas, qual a que fixa mais nitrogênio no solo? Eu acho que você falou isso no início, não foi? Foi. Dessas aí todas, né? Estão me ouvindo? Estou. Pessoal, então, vocês estão ouvindo aí a nossa colega? Eu creio que Estou sim. ouvindo. Sim, beleza. Tô Então, ouvindo. cada planta dessa, né, que eu coloquei lá, ela tem o potencial de acúmulo de nitrogênio, né? O guandu, né, o feijão andu, foi o que tem o maior potencial. Só que ele não é usualmente utilizado para adubação verde, para cortar, né? Ele também é utilizado com a finalidade de alimentação humana. E ele tem um ciclo muito curto, muito longo. Então, pode estar dificultando esse processo, né? A adubação, a mucuna preta é excelente, né? A gente viu que sem a inoculação, que potencializa mais, a gente é capaz de ter aí cerca de 157, 160 quilos por hectare de nitrogênio. Então, é muito vantajosa, né? E todas essas leguminosas, elas são eficientes no acúmulo de nitrogênio, e eu acredito que aqui tem mais destaque a mucuna preta, pelo menos do que foi visualizado, né, aqui na prática também. Mas tem diversos trabalhos, né, voltados para isso que faz essa comparação. Porque vai depender também de todas as condições, porque é uma planta, né? As condições que elas foram, por exemplo, se é uma cultura de verão e for cultivado na época de inverno, o potencial de acúmulo dela, de nitrogênio, pode ser reduzido, né? Então, por se tratar de uma planta também, requer, né, essas questões que pode variar um pouco em relação ao acúmulo de nitrogênio, né? Se ela encontrar as condições adequadas para ela, né, ela vai ali ter um potencial muito maior do que se pegar um solo que esteja extremamente pobre, né? Que ela pode ter ali uma redução nesse aporte de nitrogênio, mas que ela vai estar contribuindo para que futuramente aquele solo que ela pegou, que era relativamente pobre, está enriquecendo essa área, né? Para culturas futuras. Beleza, Júlia. Muito bom. Então, aqui é o feijão guandu, né? Como eu falei, ele é muito utilizado para recuperação de áreas degradadas, né? É considerado o zebu aí entre as leguminosas. É excelente
né, eles conseguem romper as camadas compactadas do solo e enriquecer bem aquele solo onde ele está sendo cultivado. Essas plantas, elas conseguem liberar, que a gente chama de exudatos, que eles são capazes de ajudar na solubilização de fosfato, né? Então, além de todos esses benefícios que traz dentro do fornecimento de nitrogênio, o rompimento das camadas, ainda ajuda na solubilização do fósforo, né? Então, é uma planta que é muito boa, né? Muito utilizada na recuperação de áreas degradadas. Se você tem uma área ali que está com dificuldade de plantio, né? Você entra com essa cultura, que aí começa a melhorar o solo e futuramente você pode estar utilizando aquele solo com outras culturas. Beleza. Aqui eu trouxe também o feijão calpi, que é excelente para fornecimento de nitrogênio, porém, ele é utilizado na alimentação humana, né? Então, ele não é utilizado da mesma forma como a gente faz com os adubos verdes. Imagine aí, se tiver uma plantinha toda bonitinha, a gente não vai cortar para entrar com a gente vai colher esse feijão, né? Ele antigamente ele não tinha uma aceitação muito grande de mercado, mas isso vem sendo mudado, né, a cada dia e hoje ele é uma cultura principal. Então, esse feijão, né, a gente colhe o feijão e o resto da cultura é que a gente vai aproveitar. Porém, tão rico como as outras culturas, porque parte dos nutrientes que foram absorvidos pelas plantas já foram direcionados para o fruto, né? Então, não vai estar com aquela mesma quantidade de nutrientes que as outras plantas utilizadas, né? No seu pleno estágio, né, de desenvolvimento vegetativo, que vai estar sem direcionar os nutrientes para um fruto. E nesse caso, não. O fruto, ele retira parte dos nutrientes dessa planta. Então, ela vai trazer os benefícios, claro, para o solo, mas quando faz a colheita dos frutos, a contribuição será menor, né? Então, ela é usada, né, pelos agricultores familiares, né? A gente observa em um solo que é cultivado, ele torna mais rico, né, em que a palha ela traz a decomposição, né? A gente acaba enriquecendo o solo, porém uma quantidade menor de nutrientes por essa extração do próprio grão das sementes que a gente consegue. Ô, Josi, a maioria das comunidades que a gente atende tem muito plandu, né? É uma produção assim que a gente percebe na maioria das comunidades. Aí foi até o slide anterior. No caso, eles podem, né, produzir primeiro para depois usar a folhagem para fazer a cobertura verde. Isso? Sim. É bem menor, mas eles podem primeiro fazer a colheita, né? Isso. Tem uma perguntinha aqui, Josi, que eu acho que antes de você pular, vamos responder logo, que é de Dona Maria Helena, ela é presidente da comunidade de Carranca. O feijão catador, né, que é muito conhecido nas comunidades que a gente atende, ou de corda, que é a mesma coisa, pode ser usado como adubação verde? No caso aí, pela sua explicação, sim, né? Ela respondeu. Ela já tinha respondido, na verdade, né? Você comentando, respondeu. Esse feijão aqui, o feijão calpi, né, que é o mesmo feijão de corda, né, que a gente conhece, que é o feijão catador. Esse calpi eu não conhecia, viu, Rose? Mas eu pela imagem aqui, eu falei, é o mesmo feijão de corda, o fradinho, né? O fradinho também. Isso, é porque tem muitas variedades dele, né? Esse daqui, eu acho que é o guariba, se eu não me engano. Mas tem muitas variedades dele, mas é esse feijão calpi mesmo, que é o catador,
né? O feijão de corda cantonado, né? É esse que eu estou falando, que a gente, hoje ele é como a cultura principal. A gente não corta ele, a gente primeiro colhe, né? A gente colhe e utiliza esses restos vegetais dele, que vai ser como adubação verde também. Contribui em menor quantidade, mas é um tipo de adubação verde. Por isso que lá nos inícios do slide eu coloquei lá uma foto de um feijão com milho, né, que já é muito utilizado por agricultor familiar, né? Esse consórcio é uma forma de adubação verde que está sendo utilizada. Mas como eu expliquei, como parte dos nutrientes são direcionados para o fruto, né, então a gente acaba se beneficiando desse fruto e deixa um pouquinho ainda lá para o solo, né? Que é esse feijão aí. Eu acabei esquecendo de colocar, que é o feijão comum aí que a gente conhece. Eu trouxe o nome caupi, mas acabei não. Eu ia me perguntar, que eu não conhecia essa palavra. Aqui em casa a gente gosta muito desse feijão, mas eu compro ele como fradinho. É o mesmo. É o famoso fradinho. Oi, Josi. Esse nome Calpi a gente vê muito na universidade, né? A gente conhece ele mais como na universidade Calpi. Ô, Josi. Ô, Rose, tem uma outra perguntinha. Vai, Deus. Eu queria fazer uma pergunta, eu acho que eu sei a resposta, mas é mais para provocar a questão do grupo aí, a participação. Eu sei que você tem muita experiência nessa parte aí, mas você recomendaria o plantio individual, solteiro, de cada planta, ou seria uma junção de todas elas? Qual seria o ideal? Você antecipou um pouco, né, que eu ia falar sobre isso lá na frente, né, que é chamado de mix, também algumas pessoas conhecem como muvuca, né, que é a junção de várias espécies de adubação verde que é utilizada, né, para formar aí, né, esse mix. É bem interessante porque você, além de ter a ciclagem de nutrientes, dependendo das espécies que você coloca, se ela tem uma relação CN maior, ela vai ser, demora um pouco mais para decompor, né? Então você vai ter a ciclagem de nutriente e também a formação de palhada, que é duas coisas essenciais, né, para a gente, para estar cuidando bem do solo. Respondido? Posso seguir? Pode, Rose. Pode. Bom, então aqui, né, tem a espécie crotalária, que ela é bem utilizada como adubação verde. Ela também tem um crescimento rápido e também tem alelopática a plantas espontâneas e ela tem um ciclo de 210 a 240 dias. Aqui a gente já entra nas espécies de outono e inverno, né? Que é o tempo que geralmente os solos, né, na nossa região elas estão sem cultivo, porque muitas plantas elas não resistem às baixas temperaturas. Então aqui eu trouxe algumas espécies que elas conseguem sobressair bem em temperaturas amenas e que têm um grande benefício para a adubação verde, né? Aqui eu trouxe o tremoço, né, que é uma leguminosa, que ela também tem uma fixação biológica de nitrogênio bem acentuada, ela possui raízes profundas, também é de crescimento rápido, só que ela é sensível a alguns tipos de fungos que são comuns em feijão. Então, tem que ter um cuidado para as áreas que são cultivadas com feijão, para não estar ocasionando aí um problema, né? Ela tem um ciclo de 130 a 140 dias. Já a aveia preta, né, é um tipo de gramínea, ela é uma cultura de outono e inverno, ela é bem resistente à seca, tem raízes bem desenvolvidas, também é uma planta rústica, ela consegue se adaptar bem em solos com baixas fertilidades, e também ela é resistente ao nematóide meloidógeno, né? O ciclo dela é de 140
a 180 dias. Essa planta aqui, pode ser feito o manejo dela, né? Pode cortar as plantas em torno de 120 dias, levar esse material para algum outro lugar, seja para canteiros de hortaliças ou alguma outra finalidade, e essa planta ela vai rebrotar, podendo ser utilizada 2 vezes. Tem aqui também o nabo forrageiro, que ela é da família, né, das Brassicáceas, é uma crucífera, mesma família aí da couve-flor, repolho. Então, ela é bem resistente à seca, tem um crescimento rápido, o sistema radicular dela é pivotante, então consegue penetrar um pouco mais nas camadas do solo, ela tem uma boa capacidade de reciclar nutrientes. E também ela consegue se desenvolver em solos de baixas fertilidades e também em solos com acidez, né? E o ciclo dela é em torno de 120 dias. A ervilhaca, que é uma leguminosa de inverno, ela também tem uma boa resistência à seca, tem uma boa capacidade de reciclar os nutrientes. O ciclo dela é em torno de 130 a 160 dias. Então, como que eu devo escolher as espécies a ser utilizada na minha área? Primeiro, eu preciso entender o meu sistema produtivo. Qual o problema que existe ali naquela área? Eu estou querendo fazer uma ciclagem de nutrientes, é um solo muito pobre, eu preciso que a ciclagem de nutrientes seja rápida, então eu preciso utilizar uma leguminosa que vai me fornecer, né, esses nutrientes com mais rapidez. Agora, se a minha área ela precisa de uma cobertura vegetal, né, que está ali totalmente desprotegida, eu preciso de uma espécie que ela dure mais ali naquele solo. Preciso proteger mais o solo, né? Então, cada sistema ele tem sua especificidade, né? Então, eu tenho que escolher de acordo com a minha necessidade, né? Então, se eu tenho um solo que eu preciso das 2 coisas, por exemplo, né? Que eu preciso tanto da ciclagem de nutriente, também preciso formar palhada, aí eu posso estar juntando um monte de espécies que são utilizadas na adubação verde e plantando tudo junto, né? Que foi o caso que eu falei aí da questão do mix, né? Da muvuca. São várias espécies cultivadas juntas, né? Na mesma área. Então, eu preciso considerar o que eu tenho de sementes, né? Quais os custos com aquela produção, se eu vou gastar muito para adquirir aquelas sementes, né? As condições da minha propriedade, e também eu tenho que analisar uma forma que não prejudique a rotina da propriedade, né? Porque eu não posso estar o tempo todo só produzindo adubo verde sem ter um retorno, né, financeiro com o cultivo da cultura principal, né, econômica. Então, eu trouxe aqui uma experiência, né, que foi realizada aqui no sítio Vale da Jaqueira, na nossa pequena propriedade, né, em que a gente cultivava a mucuna preta, a gente utilizou a mucuna preta em uma área e estávamos, na época, cultivando pimentão. Então, a gente pôde observar que a área onde tinha sido cultivada com a mucuna preta, a produtividade de pimentão foi muito maior do que a gente esperava, né? Então, daí surgiu a necessidade de fazer a pesquisa voltada, né, para a adubação verde. Foi aí que surgiu a ideia do meu projeto de mestrado, que foi desenvolvido, né, na UESB. O experimento foi implantado aqui, no sítio Vale da Jaqueira,
em que, nesse projeto, foi estudado tanto a adubação verde, a fixação biológica de nitrogênio e o fertilizante químico, né? Houve a inter-relação entre eles e também a comparação isoladamente, né? Então, no trabalho, a adubação verde, a espécie utilizada foi a mucuna preta, né? Essa mucuna preta, ela foi inoculada com uma espécie de Bradyrhizobio elcani, que é a mesma espécie que também é utilizada na cultura da soja. Então, hoje, na soja, no Brasil, não utiliza mais fertilização química, né? O que é utilizado é a fixação biológica de nitrogênio. Então, as sementes, elas foram, da mucuna, ela foi inoculada, né, com esses inoculantes aí, que antes, como se tratava de um experimento, né, eu passei pelo processo de laboratório, em que eu fiz a contagem, né, foi replicado esse material para poder saber, de fato, o que estava sendo colocado na inoculação, né, que são essas imagens aí que tem do lado, né? A semeadura da mucuna, ela foi uma semeadura manual, utilizando 6 sementes por metro linear, né? Cada espécie dessa tem a recomendação, né? As maiores aí ficam em torno de 6 a 8 sementes por metro linear, e o espaçamento, o recomendado é que seja de 50 centímetros. No meu caso, eu utilizei 70 centímetros e foi bem tranquilo, teve uma cobertura muito boa do solo, né? Então, essa mucuna tem aí as imagens, né, que foi feita, né, algumas análises para poder saber o que de fato estava sendo acumulado, né, nessa mucuna, e depois disso, né, ela foi cortada no mesmo dia que fez a coleta do material para ser analisado, foi cortado e depois de 7 dias houve a semeadura do milho. Então, eu estou trazendo isso aqui para vocês para poder, porque a gente já sabe, né, que os benefícios que a adubação verde ela traz, mas a gente precisa também, né, fazer a parte científica, que é para poder comprovar, né, para mostrar que realmente aquilo funciona, né, que foi isso que foi feito aqui com a mucuna preta, né? Então, ela foi comparada com uma fertilização química, com um adubo, né, sintético. Então, esses foram os procedimentos para poder saber o que realmente ela estava sendo acumulada, e no final teve aqui os resultados, né, que foi levado para o laboratório e viu o acúmulo de nitrogênio que teve. Nesse caso, aqui corresponde a cerca de 180 quilos por hectare, né, de nitrogênio. A gente viu que é um pouco maior, porém, o tempo de corte dessa mucuna, ela não foi no seu estágio final vegetativo. Então, se ela tivesse ficado um pouco mais no campo, talvez o acúmulo de nitrogênio dela pudesse ter sido um pouco maior, né? Mas como o tempo que eu tinha do mestrado era curto, então eu precisei cortar com antecedência. Então, eu nem cheguei a esperar o máximo do potencial dela, e o resultado já foi muito bom, né? Por conta de ter intensificado o potencial dela de acumular nitrogênio através da inoculação com as bactérias, né? Então, aqui é o resultado, né, do cultivo de milho, né? 7 dias depois do corte da mucuna, entrei com a semeadura do milho, e que aí foram feitas, né, as análises, né, de algumas variáveis, que foi tudo para comprovar, né, para a gente saber se realmente estava sendo uma técnica adequada,
né? Então, várias análises aí foram feitas, né? Como o diâmetro da espiga, o comprimento da espiga, tudo isso para chegar, né, também no principal, que é a produtividade. A gente precisava saber se a produtividade do milho ela tinha sido adequada com a utilização dessa técnica. Então, o resultado desse trabalho, ele mostrou que a produtividade de grãos de milho com a utilização de adubação verde, eles foram superiores à produtividade média nacional de milho. Então, assim, com a adubação verde, a gente conseguiu, né, ter uma produtividade bem maior do que é conseguido, né, nacionalmente, né, a média nacional. E foi provado que a mucuna preta ela apresenta as características favoráveis, né, para uma adubação verde e que teve elevados níveis de matéria fresca, matéria seca e o aporte de nitrogênio, que tudo isso foi medido, né, criteriosamente, obedecendo uma metodologia para se provar isso, né? Então, com esse trabalho, foi possível verificar que não houve diferença entre utilizar a adubação verde e a dose recomendada para a cultura de nitrogênio, né, fertilizante. Então, eu posso substituir, né, a adubação nitrogenada por essa prática, né, que é de adubação verde. Então, agora, no doutorado, né, também sobre a orientação do professor Joilson, que é o professor lá da universidade, a gente vai estar desenvolvendo um trabalho com outras espécies, né, que aqui foi testado a mucuna preta, está testando outras espécies, também com a fixação biológica de nitrogênio, e dessa vez a gente não vai utilizar dose de nitrogênio. Então, o trabalho ele vai ser focado só no orgânico. Então, como já verificamos que é possível produzir sem o fertilizante químico nitrogenado, então agora a gente já vai partir para uma outra etapa, né, que é para fazer essas verificações com outras espécies e saber como que é o desempenho da cultura na ausência de fertilizantes químicos. Bom, então, as vantagens da adubação verde, né? Ela melhora todas as condições físicas, químicas e biológicas do solo, né, que é o complexo. Ele controla a erosão, controla também a umidade do solo, aumenta o teor de matéria orgânica do solo, tem o potencial também de controlar pragas e doenças e auxilia aí na ciclagem de nutrientes, consequentemente, economiza em relação à aquisição de fertilizantes, tem um aumento da produtividade e ainda consegue romper, né, as camadas compactadas do solo. Então, eles trazem muitos benefícios. Bom, e aqui, em considerações finais, para a gente utilizar, né, a adubação verde, primeiro a gente tem que saber um breve histórico da área, né, o que realmente a gente está precisando para aquela unidade produtiva, né, selecionar as espécies que são mais adequadas, né, para aquele sistema, ver a disponibilidade e os custos com a semente, né, e também visar sempre a manutenção da biodiversidade ambiental. Bom, e para finalizar, eu trouxe aqui uma imagem e que eu achei bem interessante essa imagem, é que de um lado a gente tem os fertilizantes orgânicos e do outro a gente tem os fertilizantes sintéticos, né? Em que qual é o de mais interesse? Qual é o mais interessante para dentro do nosso sistema? É que a gente todo ano, todo o ciclo da cultura, a gente vai lá nas casas de produtos, né, e compre os fertilizantes e jogue ali no solo
para alimentar a planta, ou é melhor a gente ter um cuidado maior com o solo, né, através da fertilização orgânica, em que a gente vai estar alimentando o solo, que vai estar disponibilizando os nutrientes para as plantas e também dando condições adequadas para a sobrevivência dos micro-organismos no solo. Então, está aí uma pergunta provocativa, né? Qual é o ideal, né? Qual é o ideal? Para a gente analisar, né? O que a gente realmente quer. Se é todo ano está gastando, né, com fertilizante, contaminando o meio ambiente, ou utilizando práticas conservacionistas que vise de uma forma mais geral, né, a questão do solo como um todo. Bom, Excelente. aí minha apresentação não está aí. Ah, pronto. Então, aqui tem duas imagens, né, que foi do experimento aí que eu falei para vocês, do experimento de mestrado, e eu só tenho a agradecer, aí, pelo convite, por estar aí trocando um pouquinho com vocês. Rose, antes de finalizar, tem aqui 3 perguntinhas que eu acho que dá para a gente encerrar com essas 3 perguntas. Uma é de Anedino, Anedino não, essa aqui a gente já colocou, é Jackson. Gente, será que eu acompanhei direitinho? Eu acho que sim. Gostaria de ouvir, ele quer saber qual seria a adubação verde na produção de hortaliças agroecológicas. A gente sabe que muitas das que você citou aí, né, elas são bem apropriadas para as hortaliças, Sim. né, Ju? Todas elas aí que eu trouxe, elas são adequadas. Vai depender muito de como você vai utilizar. Por exemplo, se eu fizer o cultivo do adubo verde, depois eu corto e venho formando os canteiros, eles estarão ali disponíveis para ser reciclados. Agora, se eu já tiver com um canteiro implantado, né, a gente pode estar fazendo o corte dessas plantas e levando para depositar nos canteiros. A gente tem aqui um exemplo que a gente estava com a área de napier aqui em casa, e que não foi plantado com o objetivo da adubação verde, era um outro objetivo, mas aí surgiu a necessidade de cobrir os canteiros. Então, o que a gente fez? A gente cortou o napier e colocou nesses canteiros, né, formando a palhada. É um tipo de adubação verde que a gente está fazendo. Então, muitas vezes, a gente pode estar aproveitando também o que tem, né? O que se tem na propriedade e a forma como você vai colocar, se os canteiros já estão formados, como geralmente as olerícolas ela tem um ciclo muito curto. Então, é interessante que se faça uma adubação verde de sucessão. Né? Primeiro você planta, quando ela atingir o desenvolvimento, você corta para daí vir formando os canteiros. Eu acho mais interessante. Beleza. Tem uma outra aqui, e só tem mais duas, Jôs, para a gente terminar. Lázaro Oliveira. É melhor deixar o material sobre o solo ou incorporar ao solo? E no caso da incorporação, qual a melhor forma? A gente vai responder bem rapidinho, que nosso tempo já está certo. Então, quando a gente faz a incorporação, a gente vai estar mexendo no solo. Né? De certa forma, a gente vai deixar ele desprotegido. Se eu preciso que o material ele tenha uma ciclagem mais rápida, que meu solo estava muito pobre, eu preciso devolver ao solo, é interessante fazer essa incorporação. Porém, tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, se for uma cultura que tem um alto índice de toxina, e se eu incorporo ele, vai ser difícil, porque ali ele vai estar numa condição em que essas toxinas estarão sendo liberadas e não vai ser legal colocar logo a cultura principal. Então, é melhor que a gente deixe ele cortado por um tempo, até ele ter secar um pouco, né, cerca de 10 dias por aí,
e aí ele já liberou essa toxina para depois você fazer a incorporação. Não é interessante cortar e incorporar no mesmo dia, porque você pode estar ocasionando esse problema, né? E em relação, eu prefiro deixar sobre o solo, porque eu vou estar protegendo meu solo contra impactos, né, de gota de chuva, e vou estar com a formação de palha por mais tempo, né? Mas aí vai depender muito da sua necessidade. Como eu falei, se for um solo fraco, você precisa acelerar esse processo. Então, é interessante fazer a incorporação. Ótimo, Josi. E a gente vai fechar a nossa última pergunta com o Pablo, do sítio Vale da Jaqueira, grande esposa aí de Josi. Para os agricultores que estão iniciando a transição agroecológica, qual a importância da adubação verde dentro destes sistemas? Certo. Então, na produção agroecológica, a gente não pode utilizar nenhum defensivo agrícola, nenhum fertilizante químico, né? Fertilizante. Isso não pode ser utilizado. Então, no sistema orgânico, ainda é mais necessário, é essencial a adoção dessa prática, porque de que forma que você vai suprir os nutrientes no sistema orgânico, né? Se não for dessa forma, enriquecendo o seu solo, está proporcionando ali a vida dos micro-organismos. Então, é essencial que você faça essa utilização de adubação verde. Né? Então, você pode ir começando aos poucos, né? Vai colocando as culturas que têm um grande potencial de aporte de nitrogênio para estar sendo cultivado ali. Né? Depois você pode entrar com outras culturas, ou mesmo já de início fazendo aquele mix, né? De diversas espécies que vão trazer benefícios para o seu solo. Mas eu recomendo, assim, a adoção dessa prática. Sem a adubação verde, a gente vai ter um desafio maior para poder estar repondo esses nutrientes ao solo, principalmente porque, assim, a adubação verde, se tratando das leguminosas, a gente tem um grande aporte de nitrogênio. E como foi dito, o nitrogênio ele é essencial para as plantas. Então, se eu não tiver uma fonte de nitrogênio adequada, consequentemente, o meu sistema produtivo ele terá baixas produtividades e pode até inviabilizar o sistema. Beleza, Josi. Nossa, gente, foi uma capacitação. Uma capacitação para todos nós. Eu aqui anotando, né? Tenho certeza que o meu trabalho a partir de hoje ele vai ser mais fundamentado com mais essa capacitação que a gente está tendo a oportunidade aqui nessa tarde. A gente vai estar encerrando, eu vou passar aí para vocês para as pequenas considerações finais e a gente liberar aqui o pessoal. Josi, muito obrigada, minha filha. Muito obrigada por você ter disponibilizado esse tempo aí, parou para trazer um pouco para a gente do seu trabalho. Que resultado fantástico, hein? Bateu uma média nacional, né? Excelente. E assim, a média que a gente tem é uma média já considerada alta, né? Com todo o aporte tecnológico que o pessoal usa. Muito bom, excelente mesmo o trabalho. E é isso. Muito obrigada, meu bem, por você ter disponibilizado aí novamente nesse tempo para estar falando com a gente. O pessoal perguntou do morango. Teve um cadinho perguntando do morango aí. Cadê o morango? Cadê o morango? Perguntando cadê o morango, o melhor morango do mundo. Então, o morango, a gente está um tempinho aí sem ele, mas futuramente, em breve, a gente vai estar retornando aí. Beleza. Obrigado, meu bem. Obrigado a todos que estiveram aí presentes, a CR, os agricultores. Foi muito bom estar aqui com vocês. Poxa, eu acho que a internet dele. Não, eu tive problema na internet na entrada, mas agora está tranquilo. Enfim, agradecer, né? Porque não é todo dia que a gente tem uma apresentação como essa. Assim, isso serve de experiência, né, para todos os agricultores que estão aí assistindo, os ACRs, enfim, né? Todos nós, né? Temos o importante
que aprendemos bastante e que, de certa forma, esse trabalho vai contribuir, né, no aprendizado dia a dia. Principalmente para mim, que sou devoto dessa parte de adubação verde, né? Eu acredito muito nesse trabalho aí. Tanto é que tem algumas sementes também. Quando a gente tiver disponível, poderia estar disponibilizando aí para alguns agricultores que queiram ingressar nesse trabalho. Mas enfim, Júlio, obrigado. Isso aí, viu, Josi? Lhe agradecer mais uma vez por estar compartilhando esses grandes conhecimentos aí. Com certeza, todos sairemos daqui com mais capacidade, né, com mais conhecimento para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Gratidão mesmo. Eu queria agradecer a participação de todos, né? Parabenizar também a forma como Rose ela ministrou a apresentação, foi assim bastante esclarecedora, viu, Rose? Muito boa mesmo. Josi. Josi, pois é, Josi. Eu queria também parabenizar, né, o nosso governo do estado aí, que está nos dando essa oportunidade dos trabalhos, né, darem continuidade, e também a todos os órgãos aí envolvidos, o Bahia Produtiva, a SDR, a CA, né, o apoio aí do Banco Mundial. Então, assim, agradecer mesmo aí a Deus e a todo esse apoio, a todo esse trabalho, a todo esse olhar aí diferenciado para a nossa agricultura familiar, que ela merece. Abraço, gente, até a próxima. Leva o meu abraço também para todos os agricultores que não puderam participar, mas vocês aí, a CR, que estão aqui, leve o nosso abraço para cada um. Até a próxima live, se Deus quiser. Até. Gratidão, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Né? Gratidão pelo convite. Né? E eu acho que é isso, assim, a gente tem que buscar estreitar mais esses laços entre as pesquisas que são geradas. A gente vê que aqui no município de Vitória da Conquista, né, a gente tem a UESB, tem muitos trabalhos interessantes que são desenvolvidos, e muitas vezes a gente não tem muito acesso. Né? Então, é claro que o agricultor, ele está ali sempre experimentando, é que através da observação deles, é que a gente traz muitas coisas a serem pesquisadas. Mas se a gente já tem uma pesquisa que foi feita com os resultados satisfatórios, por que não utilizar aquilo que já foi pesquisado? Né? Então, é interessante também, e uma dica para os ACRs, aí, as pessoas que estão em frente, que estão em maior contato com os agricultores, é que dê uma olhada também nos trabalhos que são desenvolvidos, né? A gente tem lá um site na pós-graduação e que tem trabalhos em diversas linhas, né? E que muitas vezes a gente não sabe da existência daquele trabalho, porque geralmente, né, o que se faz, né, dentro do programa de pós, né, a gente faz a dissertação e depois a publicação de artigos, né? Muitas vezes os artigos eles são publicados em outra língua, né? Então eu agradeço, né, essa oportunidade de estar trazendo um pouco, né? Isso é importante. É importante. Eu tenho um carinho muito grande por agricultores familiares, né? Trabalhei por muito tempo na extensão rural, né? Então eu vejo como que é difícil a situação, né, de estar buscando técnicas adequadas para ter cada dia mais uma melhoria ali do seu sistema produtivo. Então, quanto mais a gente tiver conhecimento voltado sobre isso, melhor. Então, gratidão, muito bom estar com vocês. Gratidão também, Júlia. Até a Obrigada. próxima, se Deus quiser. Até.